Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Gerlene, da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é dia 30/7/2020. Estarei passando mais alguns sonhos para os irmãos. No primeiro sonho, sonhei que nós cristãos estávamos sendo perseguidos. Eu estava com um grupo de irmãos indo para uma chácara. O horário era mais ou menos às 20 horas. Nós estávamos sendo guiados por um irmão que só ele sabia o caminho. E nós tínhamos um horário certo para chegarmos lá. Estava combinado de que a hora que nós chegássemos lá, os irmãos daquela chácara nos levaria para a próxima. Só que quando nós chegamos na terceira chácara, os irmãos já tinham partido. Tivemos que esperar uns irmãos que também iriam conosco. E por isso nós nos perdemos do outro grupo e tivemos que ficarmos ali. Nós não podíamos voltar e também não podíamos ir em frente, porque ninguém conhecia o caminho e nós começamos a ficarmos aflitos. Estávamos todos com muito medo, porque estávamos sendo perseguidos e nós estávamos parados sem saber para onde irmos. Estávamos todos fora da casa, ao redor dela. E mais ou menos à meia-noite, houve um clarão no céu. Era um clarão forte. Os céus começou a se abrir e nós podemos ver a vinda de Jesus. Quero dizer para os irmãos que nós éramos um grupo pequeno. Todos nós éramos cristãos, mas nem todos subiram. Ficaram alguns dos irmãos. Estávamos fugindo de uma perseguição, mas nem todos estavam preparados para a vinda de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 24, versículo 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. O versículo 40, 41 e 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E no versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quero dizer para os irmãos que eu tive esse sonho por 2 vezes, e no segundo sonho estava acontecendo a mesma coisa. Estávamos todos indo de chácara em chácara, só que no final desse segundo sonho, enquanto nós estávamos andando no meio da mata, naquele escuro, nem todos nós tínhamos lanternas. Os meus olhos foram abertos. Não que eu estava de olhos fechados, mas eu comecei a enxergar tudo no escuro, como se eu estivesse usando óculos especiais. Então eu pude ver ao longe soldados vindo em nossa direção. Para todos os lados que eu olhava, tinha soldados. Nós estávamos cercados. Não tínhamos para onde fugirmos. Eles estavam nos vendo. Eu entrei em desespero e acordei tentando fugir daqueles soldados. O Senhor está voltando, irmãos. Que possamos estarmos preparados para o que vier. Em Mateus 24, versículo 20, 21 e 22. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E em um desses sonhos, sonhei que estava na Austrália. Eu pertencia a uma família como se eles tivessem pago por mim. E não era só eu. Tinha muitos irmãos da mesma forma que eu. E nós estávamos tentando fugir daquela cidade. Passado um tempo, eu tive um outro sonho. Eu estava entre pessoas que estavam assentados em uma grama. O lugar era lindo. E estavam todos diante a um telão no ar livre. As pessoas interagiam uns aos outros, sorridentes. Eu estava no meio deles. Eu era vigiada por todos, até mesmo pelas crianças. Tinha câmeras por todos os lados. Todos estavam sentados e eu estava em pé.
porque eu estava procurando uma oportunidade para fugir. As minhas tentativas não estavam dando certo. Disfarçadamente eu andava no meio deles. Eu não tinha como escapar. Sempre tinha alguém olhando para mim. E também por causa das câmeras. Eu acordei com muita angústia. Também sonhei que eu estava evangelizando à noite. E me deparei com um conjunto de casas. E bati palmas. Uma mulher saiu. Essa mulher era chinesa ou japonesa. Ela calada me escutava. Eu estava falando de Jesus para ela. E ela me pediu que eu aguardasse, que ela ia resolver alguma coisa lá dentro e que voltaria. Só que quem veio foi o esposo dela. E ele já veio querendo me agredir. Saí correndo de perto daquela casa e fui para outra e aconteceu a mesma coisa. E então eu descobri que ali era uma colônia de japoneses ou chineses, não sei a diferenciá-los. Eles começaram a se movimentar, saindo de suas casas para fora, a me procurar. Comecei a fugir e acordei. Deus me deu outros sonhos. Sonhei que estava chegando em um setor. Eu não sei de onde eu estava vindo com a minha família, mas eu sabia que nós estávamos fugindo e quando entrei naquele setor, as casas estavam todas de portas e janelas abertas. As ruas estavam limpas, não tinha carros, nem bicicleta, nem existiam pessoas ali, a não ser soldados do exército nas esquinas. Escondida fiquei observando aquele soldado. Vi que ele ficava um tempo ali, depois ele se movimentava, trocava de lugar com outro da outra esquina. Foi nessa troca que corremos e entramos em uma das casas. Apareceu uma criança que era filho de um desses soldados e começou a nos interrogar e disse que iria falar para o pai dele sobre nós. E nesse desespero, pedindo para o menino não falar, acordei.